Olá, sejam bem-vindos todos a esse canal. Hoje nós vamos ver a entrevista com um casal de missionários na Índia. Por mais de 20 anos, a missionária Maria Luísa, ou Manu, esteve lá, está, né, na Índia, casou com um indiano e faz um grande trabalho. Que vocês venham apoiar este projeto, está aí o Pix do casal, e que Deus abençoe a todos. Esses dias eu bati um papo com dois missionários que moram lá na Índia, uma brasileira e um indiano. Vocês vão conhecer agora um pouco da história aí da família Beni. Vamos ver. E aí, gente, que tal agora a gente viajar lá para a Índia, melhor, para o sul da Índia? Vamos juntos? Nós vamos conhecer agora o trabalho feito aí por uma família missionária lá na Índia. E eu recebo com muita alegria, com muito prazer aqui no Tudo Mais, a Malu e o Carlton Beni, que estão aqui com a gente, que são missionários aí na Índia. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigada. Que maravilha, viu? O seu marido, o seu esposo fala português? Muito pouco? Não, muito pouco. Falo inglês. A gente, vou pedir então, e você vai traduzindo pra gente o que ele falar então. Pode ser, Malu? Combinado? Pode ser. Olha, gente, vamos lá. A Malu, ela é brasileira, é missionária na Índia. Ela é casada com um pastor indiano, Carlton Beni. É Beni o sobrenome, falei certo? Isso, Beni. Yeah. E eles têm 4 filhos. Que maravilha, que bênção. Eu quero começar dizendo o seguinte, que missão, né? Que desafio. Como que essa história começou na sua vida? Como que você foi parar aí, Malu? Conta pra gente. Bom, o desejo de fazer missões em outro país começou em casa com a minha mãe. A minha mãe sempre falava muito. Ela, mesmo que a igreja local não falasse muito de missão transcultural, minha mãe sempre falava sobre os povos não alcançados. Ela tinha um desejo de ir para a África e ela falava muito. A gente orava muito pelos missionários desses países. E aí a gente foi enviado pela igreja local para o interior do estado para implantar igrejas. E eu fui, e a gente do zero vendo na implantação, a salvação das almas feita pela minha família, e implantamos 2 igrejas no interior do estado do Rio de Janeiro. E eu fui tendo certeza que era isso que eu queria para a minha vida. Mesmo depois, voltando de lá, indo para o trabalho secular, eu sentia que estava faltando algo, né? Havia um vazio. E eu entreguei a minha vida assim, nesse sentido para Deus e falei, eis-me aqui, não sei como será, para onde irei, como irei. Eu achava que eu iria com a minha família, de alguma forma, para fora, para algum país de povos não alcançados. Mas entreguei minha vida para Deus nesse sentido, disse eis-me aqui, e fui esperando, aguardando. E daí passei para a faculdade no Rio de Janeiro, para a UERJ, faculdade estadual. Fui fazer inglês, que eu nunca tinha tido oportunidade de estudar inglês, é uma família muito simples, eu vim de um local muito simples. E aí fui ficar na igreja mãe da nossa congregação, que é uma igreja missionária no Rio de Janeiro, a Assembleia de Deus de Olaria. E lá a igreja sustentava um missionário brasileiro aqui na Índia. E ele casou com uma indiana. E aí eles vieram visitar a igreja que sustentava eles. E eu ficando ali na igreja para estudar, eu ficava num apartamento da igreja que o pastor ofereceu.
eu fui me envolvendo com missões e eu fui tesoureira do departamento de missões, comecei a trabalhar ali na igreja em vários departamentos, ensinando a escola dominical. E um dia o pastor me mostrou também um vídeo sobre a Índia, que alguns brasileiros tinham feito aqui. E ali eu tive certeza que era para a Índia que eu tinha que ir, que me tocou muito, eu chorei, eu senti um amor muito grande por aquele povo, e eu falei para o pastor que eu queria ir para a Índia. E ele disse, então vamos nos preparar, quem sabe? Eu tinha 18 para 19 anos, e aí fui me preparando ali, fazendo cursos na igreja e me preparando tudo. E esse missionário brasileiro veio visitar com a indiana. E eles sabiam já que eu estava me preparando para vir trabalhar com eles aqui, quando eu tinha naquela época 19 anos. Quando eles voltaram para a Índia, ela me manda uma carta. E na carta ela dizia, Malu, já que você está vindo para a Índia, você aceitaria casar com meu irmão? E isso é um choque muito grande pra gente, porque na cultura indiana isso é normal, né? A família, os pais arranjam o casamento dos filhos, e na cultura anglo-indiana, que é a cultura deles, eles são anglo-indianos, eles também sugerem, né? Procuram ver uma proposta, assim, uma possível proposta, e aí o casal decide, né? Os filhos, eles decidem. Mas quando eu li aquilo, para mim foi muito... Eu nunca tinha ouvido falar nisso, e eu não estava acreditando, eu achava que eu não estava entendendo a carta. E aí eu comentei com a minha mãe, e minha mãe disse, diz sim, porque se for a vontade de Deus, vai acontecer, você não vai para lá, vocês vão se conhecer. Meu Deus! E aí eu escrevi para ela e falei, fala para ele escrever para mim então, vamos ver, né, quem sabe. E aí ele escreveu uma carta muito linda, eu falo que foi amor à primeira letra. Eu me apaixonei pela caligrafia dele, eu falo que até hoje não encontrei um homem que tenha a caligrafia mais bonita. E ele mandou um cartão, papel de carta, tinha um versículo, ele fez um poema. E aí a primeira pergunta foi, você aceita casar comigo, sim ou não? E aí... E você respondeu por ele carta. Ele estava orando há 12 anos, esperando que o Senhor enviasse a pessoa certa para ele, né? Uma pessoa que quisesse fazer a obra missionária, que quisesse trabalhar no ministério com ele. Ele já ensinava em seminários teológicos aqui, ele já viajava fazendo vários trabalhos aqui na Índia. E aí... E eu falei, sim, eu aceito, se for vontade de Deus, sim. E aí a gente se correspondeu por 2 anos, até que ele pôde vir ao Brasil, e ele já veio para casar. E aí ele chegou, só demorou um pouco, porque o problema de documentação e tudo. E aí a gente se casou, e 1 mês depois do casamento eu vim para a Índia com ele. Estou aqui há 21 anos. Então vocês estão casados. Vocês estão casados há 21 anos. Que incrível. Isso. Pergunta aí pro Carlton, por favor, se ele sentia que você era a esposa, a mulher que Deus escolheu para ele. Vamos lá, vamos ver. Como é que ele responde? If you know that time when you wrote to me, from that time, if I was the wife God had for you. Yeah, I was very sure about my faith in Jesus Christ, and been praying for many years for a life partner, and I believe that according to our prayers, whatever we ask God, God is willing to provide for us for the future of the ministry and so on. So I was certain when I was just stepping into the aeroplane. Then only I knew for sure that this is the girl that I have to marry. Ele orava há muitos anos, como eu falei, 12 anos, quando a gente começou a se corresponder, ele orava há 12 anos.
Então eu orava há muito tempo e eu tinha certeza da minha fé em Cristo, que ele me responderia. E quando tudo foi acontecendo, né, para que chegássemos a nos conhecer, Deus foi dando quando eu entrei no avião, eu tinha certeza que eu estava indo para casar com a mulher que Deus tinha para mim, porque I believe God is sovereign and He's in control of every action of all human beings. eu creio que Deus é soberano e Ele está em controle, Ele tem o controle sobre todas as ações dos humanos, de nós. Eu tô encantada, juro. Encantada com a história de amor de vocês. Encantada com tudo isso, encantada também com a sua coragem, né, de deixar tudo aqui, casar com um homem de uma família que você não conhecia, para viver na Índia. Agora vamos falar um pouquinho desse trabalho missionário. O Carlton, ele já era cristão, ele já era da igreja, você chegou, como é que foi? Como é que vocês começaram a fazer este trabalho aí na Índia? Então ele se converteu, eles eram católicos, a família dele, né? Os anglo-indianos aqui na Índia ou são católicos ou protestantes. Então eles eram católicos e ele se converteu numa escola protestante. Aqui tem muitas escolas implantadas pelos missionários europeus. Então, muitas escolas evangélicas, protestantes, católicas também, muitas, principalmente aqui. A gente está numa área de montanhas, a gente está na serra. Então, todos os europeus vieram implantar mais as missões aqui em cima. Então, tem muita escola de internato, que vem crianças da Índia inteira estudar aqui em cima. E elas são todas fundadas por missões, por missionários. Então, ele se converteu numa escola protestante aos 14 anos. Aos 19 anos, ele foi para o seminário. E ele tem 8 anos ele estudou no seminário, e ele já dava aula há muito tempo também, já dava aula há vários anos quando a gente se casou, em vários seminários, ele já fazia trabalho de evangelismo, IBF, em vários vilarejos da Índia, pregação itinerante, ele é um pregador do evangelho também, e professor, teólogo, e também ele é mestre em língua inglesa. Então, ele estava só esperando mesmo casar para poder ter implantar a igreja como pastor. E a gente, depois que a gente chegou, com a pouca ajuda que a gente sempre recebeu, mas ajuda fiel e acima de tudo a ajuda de Deus, a gente implantou igrejas, implantamos um seminário, que estamos tá até hoje funcionando, estamos trabalhando nele ainda, e vários trabalhos, formamos vários obreiros ao longo desses anos. Então eu cheguei, quando a gente voltou do Brasil, com as orações, o envio da igreja, onde nós casamos, a igreja de Niterói, o pastor Celso Brasil, fez nosso casamento e orou por nós, nos enviou, e com a ajuda de amigos, de pessoas individuais, pessoas que foram conhecendo o trabalho, e a gente foi implantando, fazendo trabalho independente aqui na Índia. Agora, Malu, me fala uma coisa, como que é fazer este trabalho? Como é falar de Jesus, falar de Deus, do amor de Deus, pregar a palavra do Senhor em um país tão complicado, vamos dizer assim, pelas questões religiosas, né? As idolatrias dos deuses, como que é isso? Só reforçando a todos, né, que tem o Pix aí do casal e tem vários projetos, como Favos de Mel, tá? Onde eles cuidam de várias crianças, seminário de treinamento de obreiros, tanto na Índia quanto em Mianmar. Eu também coloquei o Pix do projeto Cristo às Nações, onde apoiamos trabalhos na Índia, Coreia e além de outros, tá? Que você possa compartilhar, dar o like, dar o seu comentário, interceder. Que Deus abençoe. How is the priest to cause for here
So such a problematic, difficult country, no? With so much idol and persecution and all. Yeah, it's a very sensitive and difficult thing to do in where we are. É muito difícil, sim. Tem que ter muita sensibilidade, né? Tem que ir bem com cuidado. We have to enter into the culture, understanding the culture and the need of the people, because primarily they don't first receive the gospel. They want attention to their personal needs. E a gente tem que conhecer bastante a cultura, a necessidade do povo, que primeiramente assim não vai aceitar o evangelho, né, sem que você chegue até eles de uma outra maneira, né, através na maioria das vezes através da necessidade deles que eles têm. And so one of the ways we have done is by education. We educate the people, the children, freely teach them English and so on, and slowly introduce the gospel through teaching of English. E uma das estratégias que usamos aqui para alcançar, por exemplo, as crianças, por exemplo, dando através da educação, ensinando inglês, dando reforço escolar de inglês, por exemplo, e a gente consegue se aproximar deles. E daí depois de um tempo tem uma porta aberta. Keeping in mind what Jesus said, to make disciples of all the nations, that's the primary objective, and we will do anything to attract the people to come to know who Jesus Christ is, and then give them the gospel, and if they are showing interest, then we begin to disciple them. E aí, se eles. Claro que a gente tem sempre em mente que alcançar as nações com o evangelho, claro, fazer discípulos, primeiramente, mas a gente procura maneiras de chegar até eles, não pode chegar assim diretamente. Tem que ser. That's what we've been doing for the past 30 years, and been very successful, but we've also gone through our fair bit of persecution and suspicion from the local area. Isso é o que eu tenho feito, no caso ele há mais de 30 anos e depois comigo nos últimos 21 anos. A gente tem feito dessa forma, de várias outras estratégias também, mas nós também passamos por vários momentos difíceis, né, fazendo a obra do Senhor. Aí eu gostaria de só contar rapidamente que quando eu estava grávida do meu menino, há 13 anos atrás, a gente viajou para outro estado aqui, um estado vizinho, fomos 13 horas de carro, as duas filhas bem pequenas, e ele ia para ensinar a cristãos. Era um trabalho de ensino, tipo assim, um trabalho intensivo de ensino por 3 dias, que cristãos de vilarejos, pessoas muito pobres, estavam vindo ficar numa escola pública, ia ficar na escola ali, alojada, para 3 dias de ensino. Aí quando começou o ensino, entraram 3 homens grandes e simplesmente começou a bater nos pastores, puxou ele pelo colarinho, jogou ele lá fora, os outros, o intérprete dele, porque aqui na Índia cada estado fala uma língua diferente, tem mais 16 línguas oficiais, então sempre a gente precisa de alguém interpretando, então um dos jovens do seminário que ele ensinava estava interpretando para o local também, os homens botaram ele lá fora, começaram a bater nos 4 pastores que estavam ali e queimaram as bíblias, quebraram o nosso violão, queriam já quebrar nosso carro. Eles estavam acusando a gente de conversão, de estar convertendo hindus, que aqui na Índia vários estados têm lei anti-conversão. Então, na verdade, eram tudo cristãos ali, mas eles estavam achando que a gente estava fazendo trabalho de conversão. E aí a polícia chegou, a TV local chegou, eles ficaram atrás das grades o dia inteiro, até a noite, e a gente ficou ali sem saber o que estava acontecendo, levaram eles. À noite passou na televisão local, aí a mulher do pastor me chamou para ver, passou ele e os outros 3 pastores atrás da grade, ninguém sabia o que ia acontecer. Alguém ligou, não sei de onde, um oficial, alguém que tinha alguma autoridade, que falou para a polícia local que devia liberá-los, depois de eles terem entrevistado os homens que acusaram e bateram.
E aí, tarde da noite, voltaram para casa. Daí a gente louvou o Senhor, agradeceu e tudo, os homens voltaram, ameaçaram de novo, então resolvemos ir embora. E estava muito tarde, 1h da manhã, aí o nosso carrinho, e a gente saiu numa velocidade muito grande, fomos, era muito deserto, era interior mesmo, do interior assim, e meu bebê, minha menina de 3 anos acordou, olhou para fora do carro, e ela falou assim: mãe, o cavalo branco, tem cavalo branco lá fora. E estava tudo muito escuro. E a gente indo na velocidade grande para ir mais rápido, sair o mais rápido possível da localidade. Daí eu falei: não, vai dormir, não é nada não. E ela falou assim: não, mãe, tem cavalos brancos e os cavalheiros lá correndo lá fora. E daquele lado também. Quando ela falou cavalos brancos e cavalheiros, aí a gente viu que não era a linguagem dela, de 3 aninhos, assim, né? Ela nunca tinha falado algo parecido. Então a gente teve certeza que era uma confirmação de que os anjos do Senhor estavam com a gente, né? Que o Senhor tinha nos dado livramento. E aí nós voltamos para casa e no dia seguinte a minha filha mais velha começou a ter uma dor na perna. E ela sofreu muito com essa dor. Por muito tempo a gente não soube o que era. Ela tinha 6 anos e foi algo psicológico por ter visto o pai apanhando, né? Aqueles homens bateram muito nele, aí a polícia chegou, levou, aí ela viu na televisão ele atrás das grades. Então ela sofreu quase 1 ano com uma dor insuportável na perna, não conseguia andar, ficou paralisada. Todos os médicos, foi muito difícil pra gente. E a dor daí simplesmente passou depois de 1 ano, né? Depois de quase 1 ano. E depois de um tempo, quando ela ouviu o pai falar que ia visitar aquela cidade de novo, e ele foi lá, a dor volta. Olha. E de novo ela sofreu com essa dor mais não sei quantos meses, dela não poder andar e não ter remédio que passasse a dor. E foi muitos meses, até que minha mãe, ela veio me visitar pela primeira vez na época. Aí meu filhinho já estava com 1 aninho. Aí, numa oração, minha mãe pôs as mãos nela com a outra missionária que veio e orou e pediu ao Senhor que livrasse ela, que curasse, que tirasse isso, porque estava muito triste a situação e depois disso ela nunca mais teve essa dor. Mas assim, a gente é até afetado psicologicamente, emocionalmente, muitas vezes. Não tenho dúvidas, Malu, a gente nem imagina, né, tudo que vocês passam. Quando que a gente ia imaginar que existe uma lei que proíbe aí a conversão, perseguição, prisão, realmente tem que ter muita fé em Deus, acreditar, descansar no Senhor que vai conseguir realizar a obra dele por aí, viu? Agora me diz uma coisa, como que funciona a escola bíblica aí que vocês estão à frente, vocês cuidam dessas crianças, acolhem, ensinam, como é? Então, a escola bíblica ela é como se fosse um seminário teológico para jovens, não? Então eles vêm de várias partes da Índia. Eles são jovens tribais, jovens muito pobres, até de Mianmar, que até da fronteira com Mianmar, que é um país aqui no norte da Índia, vem muitos jovens. Então, alguns deles são convertidos solos na família, então a família não apoia, outros muito pobres. Então, poucos eles podem pagar, muito pouco, não cobre nem alguns meses, né, de estadia, alimentação, professores. A gente tem muito professor voluntário e o pastor Calter que ensina a maior parte das disciplinas. Então tem aula, então eles vêm e ficam aqui internos com a gente. Foi isso. Por 4 anos. 4 anos ou mais, depende do curso que eles escolhem, se eles quiserem continuar estudando. E a gente treina, né, em todas as disciplinas bíblicas, teologia, missiologia e treinamento de campo mesmo, para que eles aprendem inglês primeiramente. Ninguém vem sabendo inglês, então tem que aprender o inglês. E aprendem muito rápido. E é o pastor que ensina também o inglês para eles? Isso, ele ensina, eu ensino, a minha sogra, a mãe dele também mora com a gente, ela é professora, ela também ensina. A gente tem aulas de inglês durante o curso, já começa o curso, até as matérias de teologia, mesmo sem eles saberem.
Aí eles pegam muito rápido, porque tá numa imersão, né? Eles aprendem muito rápido. É. Aí eles aprendem. E o indiano tem o cérebro já tá, porque para aprender língua muito rápido. Eles aprendem muito rápido, porque muitas línguas, numa cidade só tem muitas línguas. Então, uma criança com 5 anos já fala no mínimo 4 línguas. Uau. Aqui, porque é a língua da família, a língua do vizinho, aí na escola, a escola Fala outra língua. geralmente, a escola é através do inglês, que ensina a escola particular, a maioria bota na escola particular, a do governo ensina na língua do estado, mas a maioria vai para a escola particular porque é mais barato aqui, não é como a escola particular no Brasil, é bem mais barato. É pesado para várias famílias, mas eles sacrificam muito para que os filhos tenham boa educação. Né? Eles cortam tudo, a mãe lava a roupa a vida inteira para fora para poder pagar uma escola particular para o filho, para poder... Eles sabem que o futuro deles depende de uma educação melhor. Então, eles aprendem inglês e aí a gente tem aula de segunda a sexta, até a hora do almoço, né, das 9 a 1h30. E eles ficam aqui. Aí depois que se formam, depois da graduação, eles voltam para suas tribos, para os seus estados, para os seus povos. E na língua deles, na cultura deles, eles servem ao Senhor. Alguns implantam igrejas, alguns abrem casa de passagem para cuidar das crianças, alguns trabalham na igreja local, aí depende. E na maioria deles a gente tenta levantar algum sustento para eles, porque a gente põe esse desejo no coração deles de fazer a obra, de realmente servir ao Senhor, mas de onde eles vão tirar o sustento? Geralmente não conseguem, não estão em locais onde se consiga um emprego que eles ainda tenham, que vai dar uma renda assim, que dê para manter o trabalho a eles e família. Então a gente também tenta levantar recursos para manter depois que eles vão e eles mostram um desejo de fazer a obra, de continuar. Que maravilha. Então é assim que a gente tem feito. Tem todo esse trabalho. Tem todo esse trabalho de evangelização, de cuidado, ação social, né, de acolhimento com essas pessoas. E o projeto Favo de Mel? Isso. Então, o Favo de Mel foi... A gente orou e a gente queria adotar 5 meninas, nesses órfãos, e como nossas filhas em casa. E aí a gente orou muito e a gente conversou com um desses rapazes que era de uma tribo, se eles conheciam algumas meninas que precisassem, porque aqui na Índia geralmente todo mundo só quer ter filho homem, se souberem que estão grávidas de meninas, eles abortam. Uau. Por várias questões culturais então os meninos sempre têm preferência, a gente vê tipo assim que é mais amado, coisa assim, então a gente sempre sentiu de ajudar meninas, não? Mas aí um dia, tanto é que aqui por lei é proibido ultrassonografia para revelar sexo, a gente nunca sabe, só na hora que nasce que a gente sabe. Porque se souberem que a menina, mesmo sendo ilegal aborto e tudo, sempre acontece, né? Eles abortam. Então não pode falar o sexo. E aí a gente começou a preparar para receber essas crianças em casa, que o rapaz falou que ia trazer as crianças, mas um dia chegou na nossa casa 23 crianças, de muito longe, viajaram 23. Metade da Índia, 23, e a maioria era menino, só tinha 6 meninas. E aí eu fiquei desesperada, porque... Eu tinha um bebê de colo, amamentava o meu filho, tinha 2 pequenas, a gente não tinha casa para isso, a gente não tinha finanças para isso. E eu fiquei zangada com ele, eu falei, mas o que você conversou com esse menino? A gente falou que era 5 meninas, que não sei o quê. E eu falei assim, vamos ficar com só os órfãos, ou só as meninas, deixa o resto voltar, porque não tem como. Mas ele falou para mim assim... Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Então vai ficar todo mundo.
Aí ficou todo mundo e aí eu sempre falo que foi uma das melhores coisas que já aconteceu na nossa vida, na minha vida, foi essas crianças terem ficado, porque foi algo muito lindo, foi difícil, né? Sacrifício até não ter mais, não saber mais o que sacrificar, mas em pouco tempo a gente já chegou a ter 30 crianças dentro da nossa casa, mais os nossos 3, e todo mundo aprendeu inglês. Eles chegaram com a língua tribal, nem a língua assim do estado falava, então era comunicação por gesto. Tinha uns rapazes seminaristas da tribo que no início ajudou a gente, não, alguns rapazes, mas eles aprenderam inglês, as crianças. Eles aprenderam a língua local, a língua daqui. Eles se saíram os melhores na escola. Chamavam a gente de mamãe e papai e tudo, aprenderam todas, era assim, era criança que algumas não sabiam o que era um vaso sanitário, não sabiam o que era um sabonete, então a gente teve que ensinar de tudo. Eu perdi 10 quilos em um mês na época, mas tudo se encaixou e foi uma época que mais teve fartura na nossa missão, sabe? Mais ajuda, a comunidade inteira ajudava, provendo arroz e roupas. E o projeto, Malu, e o projeto existe até hoje? E aí existe até hoje. Depois de 5 anos, houve um problema aqui, alguém deu parte pra gente no Conselho Tutelar, e as crianças tiveram que ir embora. Aí foi, de novo, algo triste demais, porque a realidade deles agora é totalmente diferente de onde eles vieram. Aí a gente pensou, como que eles vão voltar para aqueles vilarejos agora, para aquelas aldeias? Como vai ser a educação deles e tudo? Então, a gente pediu um rapaz que, inclusive, está aqui visitando a gente hoje, depois de muitos anos veio visitar. Ele era um seminarista que veio estudar no seminário querendo aprender inglês. Ele era católico, ele não era evangélico na época, mas ele veio quietinho. Ele aceitou Jesus aqui, depois de um tempo foi batizado. Então ele era da mesma tribo. A gente perguntou, ele já ajudava a gente na época em Favos de Mel, e a gente perguntou se ele aceitaria voltar com as crianças para uma cidade próxima do local da tribo, e para alugar uma casa ali e continuar o trabalho que a gente está fazendo aqui, né, dessa casa de passagem, para poder eles irem para a escola, para poder continuar, pelo menos até terminar o ensino médio. E deu certo. Aceitou. Então, deu certo. Então, hoje o trabalho tem 13 anos e continua com crianças novas. As que começaram, alguns já casaram, alguns já têm emprego do governo, sabe? Alguns e alguns estão terminando a faculdade, uns estão começando a faculdade, e crianças novas passam também pelo lar. Excelente. Então, hoje está lá no centro da Índia, próximo da localidade. Olha, Malu, eu fico muito feliz, assim, é muito maravilhoso, né, todo esse trabalho que vocês realizam aí. Quem quiser ajudar a missão de vocês aí na Índia, como que faz? Tem um canal para entrar em contato com vocês? Fala um pouquinho disso pra gente. No momento a gente faz mais pelo WhatsApp mesmo, né? Porque a gente não publica nada nas redes sociais devido a esse problema. Uhum. Então eu tenho o nosso número de contato, quem quiser fazer contato, e tem as contas bancárias no Brasil, que pode ser feito o Pix, que é o mais fácil, e aí depois a gente dá o nosso jeito de receber o dinheiro aqui. Nós vamos colocar o telefone aqui da missão aqui na tela para você que está acompanhando a gente aqui em casa. Aí você pega e pede os dados bancários ali para Malu, para poder ajudar nesse trabalho maravilhoso. Malu, Pastor Carlton, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Tudo Mais. A gente conheceu um pouquinho, né, da história, só um pouquinho, de uma história muito rica, né, com muitos detalhes importantes de um trabalho tão maravilhoso e abençoado que vocês fazem aí na Índia, viu? Muito obrigada mesmo. Agora a forma indiana de saudar, agradecer. Assim? Que Deus abençoe vocês. Isso, Muito obrigada a vocês, parabéns. Muito obrigada.
Um beijo bem grande. Obrigada. Que Deus abençoe demais a vida de vocês e da sua família, todo o projeto Amém. e essa missão. Pastor Carlton, thank you. Amém. Muitíssimo obrigada, gente. Beijão, fica com Deus. Tá Tchau, bom. tchau. Beijo, tchau, obrigada. Todos estão convidados a fazer parte desse projeto, Projeto Índia, uma obra com amor.